Gilmar Mendes endossa Toffoli contra a Lava Jato. Matéria tendenciosa do antagonista. O que foi que aconteceu? Vocês se lembram que ano passado o Aras solicitou ter acesso aos dados do pessoal da Lava Jato? Eu quero saber o que foi que vocês grampearam. Porque vocês têm mais de 40 terabytes de grampos, de mensagens gravadas, um banco de dados absurdo. Vocês estavam vigiando quem? Quem vocês estavam espionando? E eles não queriam deixar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aqui embaixo, ó. Para surpresa de ninguém, Gilmar Mendes saiu em defesa da decisão de Toffoli, que determinou o compartilhamento de todos os dados com Augusto Aras. Qual o problema do Aras ter acesso, já que ele é o procurador-geral da República? Olha lá, ó. E o Gilmar falava, ó, agrupamentos não podem se colocar acima dos órgãos constitucionais. Um grupo de pessoas, né, não pode ser maior que o órgão em si, nem nada. O direito fundamental ao sigilo pode e deve ser preservado, blá blá blá. O antagonista, que é o braço, olha o braço da imprensa que entra ajudando, olha o braço da imprensa que agora ajudou, né, a barrar o voto impresso auditável, criando inúmeras mentiras, falando que o eleitor iria levar o comprovante para casa. Aí você vê aqui o antagonista do Mainardi, que mais uma vez aparece nos diálogos de tititi tatatá. Corregedoria do MPF vai analisar a acusação da Lava Jato auxiliar de Aras, que diz que a Lindora praticou manobra ilegal para copiar banco de dados sigilosos das investigações. E foi matéria ilegal? A PGR soltou uma nota explicando que mandou um ofício com mais de um mês de antecedência. O Deltan falou, me espera, eu tô de férias, deixa eu voltar de férias. Na época eu mostrei para vocês o ofício do Aras, foi um ofício expedido no dia 13 de maio. Olha a narrativa. Estamos sofrendo ataques. Deltan e ONG tentam criar plataforma de candidatos lavajatistas. Pessoas do Poder Judiciário tentando criar o Partido dos Procuradores. Inclusive, até falando de um fundo bilionário para financiar a campanha na época. Olha a confusão. Vem de hoje. Procurador, conversando com o jornalista, que no caso é o Cláudio Dantas do antagonista, o Dallagnol falando com o Lima, Carlos Fernando dos Santos Lima, para saber quem que eles vão apoiar para ser o próximo PGR. Olha só, agindo com o braço da imprensa para atingir um objetivo político. Porque a PGR é um cargo político, é um cargo de indicação política, diferente de um procurador, que é um cargo técnico, é um cargo que você obtém através de concurso público. A gente tá vendo isso aqui acontecendo no momento atual? Olha aí. Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar a Lava Jato. Forjou depoimentos. Forjou depoimentos. Forjou. Você sabe o que é forjar um depoimento? Quem revelou na época foi o Conjur. Também nas mensagens que apareceu. Até onde o juiz pode ir para validar? A gente viu perseguições acontecendo com bases nos depoimentos da Joyce, do Frota e do Nereu Crispim, de materiais que nós sabemos que vem do Luciano Ayan. Bom, na época, essa aqui as mensagens diz que a delegada envolvida aí nessa possível forja de depoimento, Érica Amarena, que Moro colocou no COAF. Olha a quantidade de confusão que teve no COAF. Foi através do COAF, inclusive, né? O Gilmar Mendes falava na época, aquele negócio lá dos procuradores terem invadido lá o sigilo dos próximos do STF. Ele falava que o Deltan Dallagnol pediu lá pro Roberto Leonel dar uma olhadinha e falou, uma olhadinha aí, dá uma olhadinha qualquer, dá aquela olhadinha besta. Não é grave? Vocês entendem o problema que a gente tá vivendo hoje? Não é assim, a gente precisa de uma reforma do judiciário. Vocês entendem o que eu falo que a Operação Lava Jato é diferente dos lavajatistas? Ontem um cara falou o seguinte, não, esse discurso aí é de petista. Temos que preservar as conquistas da Lava Jato. Se ele tivesse do meu lado, eu ia falar, me cita quais foram as conquistas da Lava Jato? Me cita. Assim, a gente recuperou dinheiro, tá, beleza. Agora, quais foram as conquistas? O que é que a Lava Jato deixou de legado pros próximos anos? Esses absurdos que vem crescendo no judiciário brasileiro como um todo? Não só foi isso. Mas as pessoas não sabem, repetem o jargão, porque ouviu no antagonista, ouviu no Globo, o legado da Lava Jato. Qual legado? Se pelo menos soubesse. Essa Érica Amarena, inclusive, trabalhou lá no caso do Tacla Duran, que disse que tinha umas coisas pra falar do Moro e tudo mais. Todo mundo fala, prisão arbitrária, isso, perseguição com uma pessoa, outra. E quando eu digo, temos que defender o direito de todos terem julgamentos justos. Procurador elogia Aras por reexaminar acordo com Tacla Duran.
O Celso 3, na época, ele fala o seguinte, ó, que o Duran teve vitória cujos precedentes não têm presença na rotina judiciária. A Interpol, órgão de Estado, reunindo as polícias do mundo, sediado na França, né, reconheceu a suspensão de Moro, invalidando a busca internacional do mandado de prisão por ele expedido. Hoje a gente não está vendo pessoas irem até tribunais internacionais contra o que eles classificam como absurdos contra a liberdade de expressão? Em diálogo, procuradores admitem ilegalidade revelada pela Conjur. Nesse caso aqui, que eles meio que obtiveram provas de maneira irregular. Eles não seguiram, né, os protocolos para obter aí as provas. E aí foi uma conversinha boba aí, dá uma pausa, dá uma lida. Deltan recebeu ajuda de dentro do CNMP sobre o caso do PowerPoint. Procuradores ocultaram o mal de Alzheimer de delator da Odebrecht. Imagina, você pegar um cara que tem Alzheimer, você implantar memórias dele, porque ele não lembra, né? Tem Alzheimer, você não fala isso dentro do depoimento. Falei, ele disse dele, confirmou, né? Olha a maldade. Uma pessoa com Alzheimer. Ministério Público Federal distorceu notícia para abafar a decisão favorável à Lava Jato. Eis o lavajatismo. Em ação sugerir, olha só, criação de uma rúbrica contábil como cavalo de Troia. Você cria a rúbrica porque você vai pegar lá o livro de registro, né, o livro financeiro, e falar, eita, essa rúbrica aqui tá errada, hein? Esse dinheiro aqui não bate. Vamos ter agora que quebrar o teu sigilo de tua empresa, vamos ter que invadir tua empresa. Joguei a casca de banana. Imagina. Forjar provas, Estado paralelo, coordenar pessoas omitindo provas da defesa, isso sim é um ataque à Constituição, isso sim é antidemocrático. Corre aqui, STF. A equipe de Moro sapateou em cima da Constituição. E o Deltan diz, né, faz tempo que não tem vergonha na cara. E vejam só o seguinte, a grande conquista da Lava Jato, né, as pessoas veem, foi prender o Lula, que já tá solto e elegível. Bom, você lembra que o Fachin, tá lá, ó, Fachin anula todas as condenações de Lula na Lava Jato. Quando isso aconteceu, você lembra qual foi o posicionamento do Moro e do Deltan? Vou te relembrar. Ó. O Deltan fala, temos que falar 3 coisas sobre o caso. Embora então vencido, o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente e apartidário, aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente Lula. Partindo do pressuposto que endosso que o Fachin sempre teve uma atuação correta e firme. Precisa ler o resto? Passou pano pro Fachin. O Deltan passou pano para a decisão do Fachin de tornar o Lula livre. O Fachin é nosso. O Carlos traz a coisa do Moro ainda na época. Na época eu falei, gente, essa soltura do Lula não é só para citar o Lula, é 2 coelhos com caixa dada só. O Fachin também tá salvando a pele do Moro, que iria ser julgado por sua suspeição. Com decisão que salvou Lula, Fachin declara fim dos processos sobre parcialidade de Moro. Isso foi tão absurdo, tentar, né, passar pano no que o Moro fazia, que teve briga. Sei lá, ó, como deve ser a terça-feira no STF. Teve uma briga. O UFC à vista, o Gilmar Mendes e o Fachin começaram a brigar. Nas palavras de um colega da dupla que pende para o lado de Fachin, o ator do relator da Lava Jato tirou o tapete de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes ficou puto. Então tá lá, o STJ afirma que a decisão de Fachin não tira procuradores da mira do tribunal. Não vem não, Fachin. A gente vai atrás. A gente vai olhar os absurdos. Tanto que tá lá o Breaking News. Gilmar pauta para hoje, julgamento de inspeção do Moro. Isso foi a maior confusão na época. Fachin pede para adiar julgamento sobre Moro e que o plenário da STF decida futuro do processo. Não quer. Fachin fez de tudo na época. Fachin é nosso. E o que foi que o Moro falou sobre a soltura do Lula? Repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Ele soltou Lula, não reclamem dele. Não reclamem dele. A gente tem que discutir sim. A gente tem que discutir de muito tempo. Naquela semana que o Lula estava solto, o texto de Moro na Cruzoé foi sobre a pandemia, foi sobre óbitos. Ele falou do Lula, falou nada. Passou aquele pano para decisão. Aí vem a Transparência Internacional, o grupo aí que tava com o Deltan, né, na história do Partido dos Procuradores, também defendendo a questão do Fachin. Ainda fala, ó, que tem que lutar, né? Olha só, não podemos deixar que a decisão do Fachin se converta em elemento adicional de radicalização do país. O Brasil não pode se radicalizar porque o Lula tá livre. Coisas, né, que temos que rechaçar qualquer ataque às instituições democráticas, discurso de ódio e exacerbação de
cisões sociais. Eu nem vou ler o resto. E a biografia de Moro? Até a biografia de Moro, né? Uma delas, o livro da Joyce, não foi a Joyce que escreveu. O autor, quem escreveu o livro, foi o Pedro Zambarda. O Zambarda diz, segundo ele questionado por Magnum sobre afirmações falsas, ele respondeu, segundo o empresário, que a autora legal do livro, a Joyce, foi responsável pela revisão. Ela revisou, mas quem escreveu foi o Zambarda, o cara que fez as entrevistas com o Luciano Ayan no DCM, todas. Gente, a confusão tá grande. A confusão tá grande. É tipo assim, é esse homem sozinho contra todo o sistema. Todo o sistema, todo o establishment brasileiro. O problema não vem de hoje. Não vem de hoje. Todas as crises as principais crises do governo começaram após a saída de Sérgio Moro. Tem método, demais. Tá todo mundo junto nesse balai de gato. Volto a falar, acho que é momento de calma, sabe? Seguir de forma bem serena, sempre apoiando aí, né, as pautas que a gente sempre apoiou, sempre apoiando o Bolsonaro e esperar para ver. Essa história aí de fechar tudo mais, tá ficando bem complicada. Esse áudio do Sérgio Reis também acho que não vai soar muito bem. Vamos esperar aí o desenrolar da semana. Fico por aqui. Lembra de compartilhar esse vídeo, compartilha e se inscreve nas minhas redes. Fui!